Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Tia Sandra tá morrendo de saudade de vocês. Só para lembrar, certo? A aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro de História. Como o capítulo 3 é um pouco extenso, tia Sandra dividiu ele em duas partes para que vocês possam compreender melhor, tá certo? Então, o tema da aula de hoje é sobre a Mesopotâmia, o crescente fértil, certo? Nós vamos estudar a primeira parte, ok? Vamos entender um pouquinho. Próximo slide. O berço da civilização. O surgimento da Mesopotâmia está diretamente ligado à fixação dos primeiros grupos humanos. A Mesopotâmia, ela é conhecida como a região entre rios, ok? O nome Mesopotâmia me dá uma ideia de região entre rios. Localiza-se numa região comumente chamada de crescente fértil, que é uma espécie de cinturão territorial composto de várias terras férteis para cultivos, próximas aos rios Tigre e Eufrates, ok? Vamos entender mais. Tio, o que é a Mesopotâmia hoje? Qual é o país que seria? A tia colocou aí no slide para vocês. A Mesopotâmia é o atual Iraque, certo? Sendo que, na época em que era Mesopotâmia, tinha como principais cidades as cidades de Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Kish, ok? Vamos aí para o próximo slide. Como era a organização política da Mesopotâmia, tá certo? A princípio, pessoal, essa organização ela era instável. Tio, que é uma coisa instável. Ou seja, ela não era uma organização de fácil compreensão, porque ainda se iniciava o processo de estruturação das cidades-estados, ou seja, elas ainda estavam sendo formadas, tá certo? Então, inicialmente, elas estavam estruturadas em várias cidades-estados autônomas, que significa que nenhuma delas dependia uma da outra, cada uma tinha sua autonomia. Então, organizar politicamente cidades-estados que são autônomas entre si, elas demoram um pouco, certo? Mas havia sim já uma certa organização, só que um pouquinho estável, tá certo? Cada cidade-estado, pessoal, controlava sua política. Tinha seus campos, plantações, economia e divisão social. Nesse contexto político e econômico, a Mesopotâmia passou a dividir-se em duas: a Alta Mesopotâmia, como vocês vão ver aí abaixo, e a Baixa Mesopotâmia, certo? A Alta Mesopotâmia era no norte, pouco fértil e próxima da montanha. Já a Baixa Mesopotâmia, ela se localizava no sul, entre os rios Tigre e Eufrates. Por isso, ela acabou desenvolvendo a agricultura justamente pela sua localização geográfica. E os povos viviam nessa região, os povos que viviam nessa região tinham que conviver com os transtornos causados pelas enchentes. Porém, essas mesmas enchentes que causavam transtornos, certo? Elas também traziam aí um alento na questão da agricultura, ok? Vamos entender o próximo slide. No próximo slide, vocês vão observar os povos que compunham, os povos que fizeram parte da Mesopotâmia, tá certo? A história da Mesopotâmia, ela pode ser dividida em 5 fases distintas, ou seja, em 5 fases de fácil compreensão para vocês, que são as fases onde eu vou ter as civilizações que mais vão se destacar. De acordo com os povos que fundaram civilizações e que estabeleceram seu domínio nessa região de forma centralizada, tá bom? Que povos foram esses, tia Sandra? Eu tenho 5 povos aí para falar para vocês. Os sumérios, os acádios, os babilônicos, os assírios e os caldeus. Com certeza, alguns de vocês já devem ter visto, certo? Falar desses povos, visto não, ouvido e visto se tiverem lido, obviamente na Bíblia, ok? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Os sumérios. Os sumérios, vindos do Planalto do Irã, fixaram-se na parte sul da Mesopotâmia. Sua organização política consistia em cidades-estados, autônomas e independentes, como eu já tinha mencionado anteriormente, cada uma com suas próprias características. Cada cidade-estado mesopotâmica tinha seu líder, que exercia o poder político e religioso. Esse líder, pessoal, ele era chamado de patese, certo?
Ou seja, o Pateses tinha um poder absoluto, inclusive isonomia. Ele determinava as construções de obras públicas como canais de irrigação, tá certo? Vocês estão vendo aí que a tia colocou que ele determinava, tá certo? Os sumérios também, na questão religiosa, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, certo? Eles possuíam vários deuses. Entendiam que os deuses eram representações das imperfeições humanas, com o seu lado bom e o lado ruim. Ou seja, já nessas civilizações aí, nesses povos, existiu o dualismo religioso, né? A ideia de bem e de mal, ok? Cada cidade-estado possuía seu próprio deus. Criaram a escrita cuneiforme, que é uma escrita na forma de cunha, certo? O que eram fixados na tabuleta de argila, crua e mole, e feitos com estilete, certo? Essa escrita ela foi considerada a primeira forma de escrita de comunicação da humanidade, ok? Vamos agora aí no próximo slide falar um pouquinho sobre os acádios. Vamos dar uma olhadinha. Os acádios eram povos nômades, vindos da região da Síria, em busca de locais que tivessem condições adequadas de vida. Eles encontraram os sumérios em rivalidades internas, ou seja, disputas internas, certo? E com isso conseguiram facilmente invadir o seu território, ok? Durante o processo de invasão e controle político, Sargão I destaca-se por estabelecer um Estado unificado, considerado por muitos historiadores como o primeiro rei dos acádios, ok? Próximo slide aí. Os acádios. Mesmo com a centralização do poder e com o Estado unificado, eles não resistiram à invasão dos Gutes, que eram oriundos da região da Armênia, certo? Então, houve aí uma queda da ascensão do povo acádio. A cidade de Ur, no entanto, foi a única que resistiu à invasão dos Gutes, mas por volta do ano 2000 a.C., os acadianos perderam essa hegemonia das cidades-estados e tiveram início aí, né, ocorreu, na verdade, teve o início aí, a fase conhecida como o Primeiro Império Babilônico, que ficou na parte 2 desse slide na próxima aula, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até aí. Dúvidas, falem comigo no Skype, tá certo? Bons estudos. Beijos.